Muito bem, seja muito bem-vindo à última aula do curso de dinâmica, tá? A dinâmica é uma área da física que está dentro de uma outra área grande que se chama mecânica, tá? A mecânica ela é dividida em cinemática e dinâmica. Então tem que olhar lá no seu edital qual é a parte da física que está pedindo, tá? E a gente está finalizando dinâmica aqui com exercícios, principalmente aí sobre conservação de momento, né? De quantidade de movimento, que é uma que cai bastante aí nos vestibulares, nos concursos, né? Então, se você já conhece meu trabalho, deixa o like. Se você não conhece, eu peço para você deixar o like depois, tá bom? Então vamos lá. Aqui é uma questão, tá um pouquinho menor aqui, porque veio como figura aqui do questão de concursos.com.br, tá? Mas é da Polícia Rodoviária Federal aqui, ó. Isso aqui é um pêndulo balístico, tá? Então você tem um pêndulo aqui, ó, que é um fio e um bloquinho aqui embaixo. Então vamos ver o que ele fala. Ó. Uma bala de revólver de massa 10, igual a 10 gramas foi disparada com velocidade v na direção do bloco de massa igual a 4 quilogramas. Então está aqui a nossa bala, nosso projétil, né? E aqui o bloco. Suspenso por o fio, conforme ilustrado na figura acima. A bala ficou encravada no bloco e o conjunto subiu a uma altura H igual a 30 centímetros. Então, esse projétil vai entrar aqui, vai ficar alojado aqui dentro e ele vai subir, né, os dois juntos ali, tá? E vai subir até essa altura H, que ele falou que é de 30 centímetros. Considerando essas informações e assumindo que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado, julgue o item abaixo. Se toda a energia cinética que o conjunto adquiriu imediatamente após a colisão fosse transformada em energia potencial, a velocidade do conjunto após a colisão e a velocidade com que a bala foi disparada seriam respectivamente superiores a 2 metros por segundo e 960 metros por segundo. Tá? Então, a gente vai ter que fazer esses cálculos, não tem jeito, né? Ele quer saber a velocidade do conjunto, ó, a velocidade do conjunto após a colisão. Então, bateu aqui, os dois imediatamente após a colisão, vai ter uma velocidade, tá? Ele fala que essa velocidade é superior a 2 metros por segundo. Será? A outra coisa, a velocidade com que a bala foi disparada aqui, né? A gente sabe que é uma velocidade bem alta, né? Ele falou 960, superior a 960 metros por segundo. Será também? Nós vamos ter que ver isso aí. E ele dá uma condição aqui em cima. Se toda a energia cinética que o conjunto adquiriu imediatamente após a colisão. Então, bateu aqui, após a colisão, vai ter uma energia cinética, porque tem velocidade, né? Essa energia cinética ela é totalmente transformada em energia potencial. Essa energia potencial é a gravitacional, tá? Então nós vamos ter que considerar isso na hora de resolver a questão. Então vamos lá. Quais são os dados? Massa do projétil, 10 gramas. Massa do bloco, eu chamei do projétil de Mzinho, tá? Do bloco eu chamei de emisão, tá aqui, 4 quilogramas, altura de 30 centímetros. Você vê que, e o g, que é a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Você percebe que as unidades estão todas bagunçadas, né? Por isso que é importante você separar os dados da questão do jeito que eu faço aqui, exatamente para você dar uma analisada, olha só. Também, né, entre outras coisas. Ó, 10 gramas e 4 quilogramas, pode isso? Não, né? Nós vamos ter que passar. A ideia aqui é passar tudo para o sistema internacional, até porque no sistema internacional você nunca erra, né? Não é, quase nunca erra. Tá? Então aqui está em grama, a gente vai passar para quilograma. Massa no sistema internacional é quilograma, tá? E a altura aqui também, ó, você vê que ela está em 30 centímetros e aqui está 10 metros por segundo. Então, metro com centímetro, nós temos um problema de unidade aqui também. Nós vamos transformar esse H em metros, tá? Que é a unidade no sistema internacional. A energia mecânica é conservada, que é aquilo que eu falei da energia cinética após a colisão ser igual à energia potencial, tá? É a mesma coisa da gente dizer isso, a energia mecânica é conservada. Velocidade do conjunto é V maiúsculo, ele está falando que é superior a 2 metros por segundo, eu fiz essa pergunta porque é isso que nós vamos descobrir, será que é isso mesmo? E a velocidade da bala eu chamei de Vzinho, e ele falou que é superior a 960, eu também coloquei um ponto de interrogação, tá? Bom, quando você tem uma colisão, seja ela qual for, lembra que tem elástica, a perfeitamente elástica, a parcialmente elástica e a inelástica, né? Tem uma coisa que sempre
a gente pode usar nessas três colisões, que é isso aqui que eu escrevi, conservação da quantidade de movimento, tá? Ou seja, a quantidade de movimento que eu tinha antes da colisão é igual à quantidade de movimento que eu tenho depois da colisão, tá? Além de usar aquilo que eu já falei na questão, que é igualar a energia cinética com a energia potencial, tá? Depois da colisão. Mas esse aqui, ó, é a bala sozinha, vindo antes, bateu no bloco, entrou. Esse depois é depois que essa bala entrou no bloco, tá? Então vamos lá. O que que nós temos antes? Quantidade de movimento, a fórmula é m vezes v, tá? M de massa e V de velocidade. Você viu que eu coloquei o Mzinho e Vzinho, tá? Olha quem que é Mzinho, massa do projétil. Quem que é Vzinho, tá aqui, ó, massa da bala, né? Massa do projétil, é velocidade, desculpa, da bala, ou velocidade do projétil. Tem hora que eu tô chamando de bala, tem hora que eu tô chamando de projétil. Mas é a mesma coisa, tá? Então, quem que tem velocidade antes? Só a bala, tá? Por isso que eu coloquei aqui antes só M vezes V, massa da bala vezes velocidade dela. Igual, o que que eu tenho depois? Aí depois os dois estão juntos. Então na massa vai ser a massa da soma dos dois, ó. Tá vendo? Massa dos dois juntinho. A bala tá aqui e o Mzão é do bloco, tá? Vezes V, que é a velocidade que eles vão ter depois, tá? Então esse V é a velocidade que eles vão ver depois, que é exatamente o que a gente vai testar aqui, ó. Será que é maior que 2? Então vamos substituir. O que que eu tenho? 10 gramas, tá aqui, ó, 0,010 quilogramas, tá aqui. E aqui é 0,010 de novo, e a massa do bloco aqui é 4 quilogramas, tá? A gente não dá para resolver, porque eu tenho duas incógnitas, né? Vzão, eu vou passar isso aqui dividindo, ó, vai ficar assim. Ah, desculpa, o Vzinho que eu isolei, né? Eu vou achar o Vzinho primeiro aqui, ó. Eu isolei o Vzinho, tá? Eu vou passar esse 0,010 dividindo, ó, tá bom? Então 4,010 vezes V está aqui em cima, e esse 0,010 passou dividindo tá aqui embaixo. Vou deixar assim por enquanto. E vou... fiz essa conta, né? 4,010 dividido por 0,010 dá 401. Pronto. Agora eu vou fazer a conservação da energia mecânica, que é aquilo da energia cinética ser igual à energia potencial, tá? É, e lembra que isso é imediatamente após já a colisão. Então, após a colisão, como é que é a fórmula da energia cinética? Massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Só que ali, após a colisão, eu tenho que pensar na massa dos dois, porque os dois estão juntos. Por isso que aqui apareceu Mzinho mais Mzão, tá? Entendeu? Beleza? E esse V é a velocidade após a colisão, que a gente está chamando de Vzão aqui nesse caso, tá? Muito bem. Fórmula da energia potencial, mgh. Só que, de novo, o M são os dois juntos. Então, Mzinho mais Mzão aqui, tá? Substitui. O que que é substituir? Vamos lá. Isso aqui, ó, eu cancelo. Tá vendo que eu tenho um Mzinho mais Mzão vezes V, Mzinho mais Mzão vezes G? Então, dá para cancelar. Essa massa desaparece. É isso aí. Foi isso que aconteceu aqui, ó. E essa soma de massa desapareceu. Então, ficou V ao quadrado sobre 2, tá aqui, ó. E G vezes H. G é 10, H é 0,30. Por quê? Porque é 30 centímetros, eu passo para metro, vira 0,30 metros, tá? Faz essa conta, vou ter que tirar a raiz quadrada, porque está ao quadrado e tal. Isso aqui dá 2,45 Vzão, que é maior que 2. Beleza, então o Vzão, que é a velocidade do conjunto, é maior do que 2. Então, para isso aqui é verdadeiro. Vamos ver agora o próximo. O que que eu vou fazer? Lembra que eu tinha uma equação aqui, ó? Vzinha igual a 401 vezes Vzão? Tá aqui. Vzinha igual a 401 vezes Vzão. Vzão que a gente encontrou aqui, ó. Então, fazendo essa conta, 982. 982 é maior do que 960, por isso o gabarito é certo. Então, uma questãozinha mais elaborada, mais dificilzinha aí para ser feito, né? Vamos lá. Veículo de 1.000 kg de massa se desloca sobre uma pista plana, faz uma curva circular de 50 metros de raio, com velocidade de 54 km por hora. O coeficiente de atrito estático entre os pneus do veículo e a pista é igual a 0,60. A partir dessa situação, julgue o item que se segue, considerando a aceleração da gravidade local igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Considere que esse veículo colida com outro veículo, mas o sistema permaneça isolado, ou seja, não haja troca de matéria com o meio externo, nem existam forças externas agindo sobre ele.
Nesse caso, segundo a lei da conservação da quantidade de movimento, a soma das quantidades de movimento dos dois veículos antes e após a colisão permanece constante. Certo ou errado? Essa questão é aquela que você fica assim em dúvida, né? Você vai ler e vai ficar em dúvida, vai ler e vai ficar em dúvida. Por quê? Porque ela é extremamente teórica, né? Parece uma prova para professor de física, mas não é. Aqui é para agente da Polícia Rodoviária Federal. Por que que eu estou falando isso? Porque envolve a teoria da conservação da quantidade de movimento. E a quantidade de movimento só é conservada se realmente o sistema for fechado. Quer dizer, você tem dois objetos que colidem, dois carros que colidem, por exemplo, mas só está tendo troca de força, troca de massa entre eles. Não tem uma massa externa, né, participando ali dessa colisão, tá? Ou uma perca de ou uma força externa, sei lá, tá? Mas esse gabarito aqui ele é correto, tá? A lei da conservação da quantidade de movimento diz exatamente isso. O que eu tenho de quantidade de movimento antes, e eu tenho que analisar dos dois, tá? Então, se eu tiver dois objetos se movimentando, essa quantidade de movimento antes é a soma das quantidades desses dois veículos. E após a colisão também, porque às vezes após a colisão os dois também estão se movimentando. Então eu posso ter quatro termos, dois termos antes e dois termos depois, né, de cada um dos veículos, tá? E ela vai permanecer constante, exatamente isso, tá? Então aqui é uma questão que tinha que saber muito bem a teoria para responder, tá? Até porque se você chutar e errar, uma, uma errada anula uma certa, aqui no caso do CESP, né? Colisões são frequentemente estudadas na física e áreas afins, sendo válidas tanto para entender a dinâmica entre colisões de partículas subatômicas, até mesmo de projéteis ou veículos automotivos. Utilizando um trilho de ar, um estudante de licenciatura em física do IFTO observa a colisão entre o carro 1 e o carro 2, que possuem massas m1 e m2, respectivamente. No processo, o carro 1 vem da esquerda, com velocidade v1, e atinge o carro 2, que se encontra em repouso. Então, só um está se movimentando e o 2 está em repouso inicialmente. Após as análises, ela conclui que houve uma colisão perfeitamente inelástica. Olha só, na teoria eu não usei esse termo perfeitamente inelástica em nenhuma vez. A gente falou que existe a colisão perfeitamente elástica e a elástica só, ou parcialmente elástica, e a inelástica. Agora, perfeitamente inelástica a gente não falou. A banca gosta de inventar uns nomes, mas perfeitamente inelástica é a inelástica, só tem uma inelástica, tá? Quer dizer, o que que é a inelástica? Eles batem e fica grudado depois da colisão. Eles continuam juntos, tá? Igual do pêndulo que a gente fez na primeira questão, é uma colisão inelástica, tá? Desse modo, pode-se afirmar que ela chegou a tal conclusão, pois os carros seguiram junto em movimento. É verdade. Na inelástica, os carros seguem junto. Verdade. Sendo que a velocidade final do conjunto encontrada foi de m1 vezes v1 sobre m1 mais m2. Bom, a gente tem que calcular para ver se vai dar isso, né? Não dá para afirmar agora, só de ler. Para a resolução da questão, a energia cinética foi maior do que a inicial. Ó, a energia cinética final foi maior do que a inicial. Não, isso aqui tá, essa parte está errada, tá? Por quê? Numa colisão inelástica, a energia cinética antes, no início, ela é maior do que a energia cinética no final. Ela não conserva energia cinética, tá? Na inelástica. E há uma perda de energia cinética, tá? Há uma diminuição da energia cinética. Aliás, a inelástica é a que mais diminui a energia cinética. Então, a energia cinética no início é maior do que a no fim. E ele falou o contrário, ó. Para a resolução da questão, a energia cinética foi maior do que a inicial. A energia cinética final não foi maior, não. Ela tinha que ser, foi menor. Aí era verdadeiro. Quer dizer, poderia ser verdadeiro, né? A gente tem que analisar essa continha. Mas como já tem essa parte que está errada, não é a letra A, tá? B. Os carros seguiram junto em movimento. Beleza. Sendo que a velocidade final do conjunto encontrada foi D. Ó, é a mesma que estava aqui. A letra A e a letra B estão falando que a velocidade encontrada do conjunto é essa daqui. A gente tem que calcular. Para a resolução da questão, a energia cinética final foi menor do que a inicial. Tá certo, esse final tá certo. O que a gente precisa confirmar na letra B? Se esse cálculo aqui, se a velocidade final do conjunto vai dar isso, tá? Então vamos deixar a letra B aí paradinha, pode ser que seja o nosso gabarito a letra B.
Letra C. Os carros seguiram juntos em movimento. Verdade. Sendo que a velocidade final do conjunto encontrada foi m1 mais m2 v1 sobre m1. Ó, esse aqui está diferente, tá? A velocidade do conjunto está diferente aqui na letra C. Para a resolução da questão, e a energia cinética foi igual à inicial. Essa parte final está errada já, ó. A energia cinética final foi igual à inicial. Não, já expliquei, não é não. Letra D. O carro 1 ficou em repouso e o carro 2 entrou em movimento para a direita. Eles seguem junto. Não é a letra D. Letra E. O carro 1 ficou em repouso e o carro 2 entrou em movimento para a direita. Também não é a letra E. Então nós já temos o nosso gabarito, né? Nosso gabarito é a letra B. Mesmo assim, porque a gente eliminou todas já, tá? Então você viu que não precisava fazer a conta, né? Mas eu vou fazer. Afinal, nós estamos numa aula aqui que você precisa aprender o máximo de coisa possível aqui. E aí nós vamos usar a conservação da quantidade de movimento. O que eu tinha de quantidade de movimento antes, eu tenho que ter depois, tá? Todas as colisões, seja ela elástica, inelástica, a conservação de movimento, quantidade de movimento pode ser usada, tá? Isso aqui que eu estou fazendo, tá? Então, o que eu tenho antes? O carro 1 em movimento com a sua massa. O carro 2 eu até coloquei aqui, ó, para lembrar que ele existe. Só que por que não vai ser, não vai aparecer? Porque o carro 2 antes não tem velocidade. Então esse zero que está aqui, ó, é a velocidade do carro 2. É claro que esse termo vai desaparecer, tá? Eu coloquei aqui só para você lembrar que se caso a velocidade do carro 2 não fosse zero, a gente tinha que colocar ali o termo, tá? Depois eles seguem juntos, que é inelástico. Então, o que eu fiz? Ó, M1 mais M2. Eles estão juntinhos, formando uma soma de duas massas, né? E a velocidade aqui, ó, essa velocidade V é a que ele está pedindo, ó, sendo que a velocidade final do conjunto encontrada foi D. Então, a velocidade final do conjunto é esse V aqui, ó, tá? Depois da colisão, beleza? Então, esse termo vai desaparecer e esse M1 e M2 a gente vai passar dividindo, tá? Concorda? Ah, ficou faltando um V1 aqui, ó. M1 tá aqui, né? Faltou um V1 aqui, ó. M1 mais M2, tá? O que vai nos dar a letra B, tá bom? A letra B, vamos voltar aqui na letra B. Ó, M1 V1, desculpa aqui, letra B. M1 V1, M1 mais M2. M1 mais M2 está embaixo, ó, no denominador, tá vendo? M1 mais... É que eu esqueci de colocar o V1, mas o V1 tá aqui, ó, junto com o M1, tá bom? Então, letra B é o nosso gabarito. Um astronauta de massa 70 kg se soltou da estação espacial para efetuar um reparo no equipamento. Ele percebeu que a estação começou a se afastar dele, a uma velocidade de 0,5 metros por segundo. Ele também se esqueceu de se equipar com uma unidade de manobra, que é um tanque de gás pressurizado. E tudo que ele possuía era a ferramenta que estava usando para realizar o reparo, cuja massa é de 6 kg. 60 não, 6. Qual o valor mais se aproxima da velocidade mínima com que ele precisaria jogar essa ferramenta para alcançar a estação espacial? Então veja, ele está se afastando da estação espacial, tem uma ferramenta na mão, ele quer jogar, porque se ele sabe se ele jogar pela conservação da quantidade de movimento, quando você tem um movimento de um lado, você tem que ter para o outro. Então ele vai jogar e vai começar a andar de ré, vamos dizer assim, né? E voltando para a estação, ele está se afastando, aí ele vai começar a aproximar, tá? Dados da questão: massa do astronauta, 70. Velocidade de afastamento. Massa da ferramenta, 6 kg. Qual que seria a velocidade mínima? Tá? Conservação da quantidade de movimento. Sempre você pode usar. Tá? O que eu tinha antes, eu tenho depois. Vamos lá. Aqui complica um pouco. Essa questão aqui eu selecionei porque ela é um pouquinho mais complicada. Tá? Olha só. O que eu tinha antes? Eu estou supondo que... olha o que eu fiz aqui. Ó. Esse 70... Ele falou que a massa do astronauta é 70 e está com uma ferramenta de 6, tá? Então, eu estou considerando o antes ali dele jogar a ferramenta, é a soma das duas massas, tá? Depois você vai ver que no final a questão não fez isso. Mas para mim é o que faz mais sentido, tá? É eu colocar essas massas separadas. Então eu coloquei aqui, ó. Tem a massa do astronauta e a massa da ferramenta aqui, ó. E eles estão com uma certa velocidade se afastando. Se eu coloquei essa velocidade para o astronauta,
significa que a estação está parada. Então, eu estou considerando a estação parada e o astronauta se afastando com essa velocidade aqui, ó, 0,5, tá? Faz sentido para você? Igual ao que é isso aqui é o que eu tinha antes. Aí ele vai e joga. Quando ele joga, como eu disse para você, a ferramenta tem que ir para um lado e o astronauta tem que ir para o outro, para ele voltar para a estação, certo? Olha o que, que eu fiz aqui, ó. Tá vendo que eu coloquei emissão V1 e um sinal de negativo? Esse emissão V1, emissão é a massa do astronauta vezes a velocidade com que ele vai voltar, tá? Por que negativo? Porque como eu falei, ele vai voltar de ré, seria um movimento retrógrado, tá? Se a ferramenta vai para um lado e eu estou considerando que esse lado é positivo, porque eu coloquei um mais aqui, ó, esse aqui é da ferramenta. O outro lado, que é o sentido oposto, tem que ser negativo. Tem que tomar cuidado, tá? Aqui ainda tem que colocar o sinal da velocidade, tá? Lembra que velocidade pode ser positiva ou negativa, dependendo se é progressivo ou retrógrado. Isso a gente viu lá no curso de cinemática, tá? Então, tá aqui, por isso desse sinal de negativo. Então, os dois se separam, tenho dois termos aqui, ó, eles estão separados. Um termo é positivo, que é o da ferramenta, Mzinho V2, e um termo é negativo, Mzão V1. Professor, poderia ser o contrário? O Mzão V1 ser positivo e o Mzinho V2 negativo? Sim, até pode, não tem problema não, tá? Você vai ver que vai dar a mesma coisa. O que que eu fiz agora? Substituir, né? 76 aqui, a velocidade, 0,5, massa, 70. O que que eu coloquei aqui para velocidade de aproximação? 0,00001. Por que, professor, você fez isso? Porque é o seguinte, ele fala assim, ó, qual o valor mais se aproxima da velocidade mínima com que ele precisa jogar a ferramenta? Ele vai jogar uma ferramenta e ele vai voltar. Você concorda que essa velocidade mínima, ele pode ir bem devagarzinho, se aproximando, bem devagarzinho da estação? Bem devagarzinho, quase zero. Então eu coloquei um número que seria quase zero. Prática a gente pode desconsiderar, porque isso aqui é uma multiplicação, né? Quando você multiplica alguma coisa por um número que é quase zero, esse número contribui muito pouco na conta, né? A gente vai ver. Então, poderia ser 0,1? Pode ser. Mas eu quis colocar desse jeito e eu fiz. Quando eu sei, quer dizer, muitos professores, tenho certeza, que resolveriam colocando já zero logo. Mas na cabeça do aluno, se eu colocar zero, ele vai ficar parado, né? Como é que ele vai se aproximar da estação se ele vai ficar parado? Então eu não quis colocar zero, mas eu quis colocar um valor bem pequenininho, tá? Tudo bem, entendeu? Aqui é a massa da ferramenta e a velocidade com que eu tenho que jogar ela, que é o V2, que é o que nós vamos descobrir, é o V2, tá? Vamos lá, vamos resolver essa conta. 76 vezes meio, tá aqui. E ó, olha como é que deu um número pequeno, tá vendo? Menos 70 vezes isso, ó, deu um número pequeno, tá? Que eu vou passar esse número pequeno para o outro lado, vai dar, tá vendo que não contribui quase nada? 38,0070 dividido por 6. Você concorda que é muito, muito próximo de 38 dividido por 6? Então esse 0,070 não contribui quase nada. Eu poderia ter zerado ele, então, já lá atrás. Mas enfim, vamos lá. Fazendo essa conta, eu vou obter 6 metros por segundo, aproximadamente, 22,8 quilômetros por hora. Você vê que não tem essa alternativa. 22,8 quilômetros por hora. Ele falou assim, né? Qual o valor que mais se aproxima? O que mais se aproxima é a letra C, né? De 22,8 e 21. Se você fizer o que eu fiz, mas em vez de colocar 70 mais 6, 76 aqui, ó, e considerar que 70 já é o astronauta com a ferramenta, então não viria 76, viria 70. Quando você fizer essa conta, vai chegar exatamente em 21, tá bom? Por isso que o nosso gabarito é a letra C de Corinthians, campeão. Beleza? Então é isso. Se te agregou de alguma maneira, deixa o like e parabéns por ter chegado aqui. Comemore isso. É uma coisa importante. Você terminou uma fase importante dos seus estudos. Um abraço e até mais.